Oi, terceiro ano, tudo bem? Vamos começar o capítulo 5 da sua apostila aí de português, ok? Então, nesse capítulo, nós vamos estudar muitas coisas bem interessantes. Lá no início, já de cara, tem lá uma atividade sobre o jogo da onça. É um jogo indígena que nós vamos aprender a jogar, tá bom? Mas já na página 29, tá bom? Mas na página 30 tem essa parte aí, olha, e-mail. O que é um e-mail? Você sabe o que significa e-mail? E-mail é uma carta eletrônica que é enviada pela internet. Você precisa ter um endereço de e-mail, né? E ter o endereço da outra pessoa de e-mail também. Quando a gente manda uma carta, é o destinatário para quem está enviando a carta. Remetente é destinatário é quem vai receber a carta. E remetente é quem está escrevendo a carta, né? É mais ou menos isso também no e-mail, né? O destinatário, é para quem? Então, você tem que ter o endereço de e-mail dessa pessoa. E o remetente, quem está remetendo, quem está enviando, né? Então, no endereço de e-mail é bem mais fácil do que o endereço de casa, por exemplo. Porque na casa você precisa saber a rua, o número do prédio, o CEP da cidade, a cidade, o bairro, o estado, o país, né? São mais informações. Já o e-mail não, né? O que tem no e-mail, que caracteriza o e-mail, é um símbolo chamado arroba. É um A dentro da letra C, ó. Esse símbolo se chama arroba. É uma medida que é usado para tamanhos de animais, né? Para quilos, para medidas, né? De quilos. Então, uma arroba significa 15 quilos. Ele é muito usado nos frigoríficos, nos abatedouros, né? Para dizer o peso dos animais no caso da venda, né? E eles usaram esse símbolo aí para identificar o endereço de e-mail. Então, por exemplo, quando você vê lá o nome assim, olha, tudo letra minúscula, tá, gente? Os e-mails são com letra minúscula. João, terra.com.br. Então, João é o nome da pessoa, pode ter outras coisas também. Terra é quem está enviando no sentido de o carteiro, né? Terra.com, esse com é de comércio, e BR é o país da pessoa, né? Então, BR quer dizer que é do Brasil. Se fosse JP, seria Japão e assim por diante, né? Então, o Terra aqui é a hospedagem, tá? Então, tem Hotmail, tem Gmail, tem vários outros aí, né? Terra que eu coloquei agora, mas tem um site chamado Terra que tinha também esse domínio aí de e-mail, tá bom? Aí nós temos um texto falando sobre o jogo da onça. Então, olha lá. Pedro Aventura, um jovem jornalista, aceitou a tarefa de organizar uma expedição para descobrir se os indígenas brasileiros conheciam um brinquedo de estratégia chamado Jogo da Onça. Ele soube da existência desse jogo entrevistando o professor Think, um arqueólogo inglês que se interessava pelos jogos e brincadeiras de nossos antepassados, antepassados, que já passou, né? Então, leia o e-mail a seguir, que deu início a essa grande aventura pelo interior do Brasil. Então, aí, olha, é o remetente, Pedro Aventura. Para é o destinatário, para quem ele está enviando, professor Think. Então, caro professor, o diretor da revista autorizou minha viagem. Vamos partir amanhã. A expedição deverá percorrer 7 aldeias indígenas em 4 estados brasileiros. Quando o senhor me revelou que aquele jogo da onça e dos cachorros poderia ter sido criado por índios brasileiros, resolvi apostar nessa reportagem e fazer um levantamento dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras dos nossos índios. À medida que formos descobrindo essas preciosidades, estaremos colocando-as a par de tudo via internet, combinado? Espero contar com as suas indispensáveis análises e observações. Um abraço do Pedro. Então, a vantagem do e-mail que você enviou agora, ele já recebeu lá.
Em segundos, essa mensagem chega, diferente da carta no correio, né? Que você tem que ir lá no correio, pôr selo, mandar, eles têm que, né, fazer a viagem, pode ser de carro, de barco, de navio, de avião, então demora alguns dias. Já o e-mail é instantâneo, né? É automático. Você apertou a tecla lá de enviar, poucos segundos já chegou na caixa de e-mail da pessoa que você enviou, se o endereço estiver correto, né? Então, isso aí é um texto fictício, tá, gente? Então, quem escreveu foi o Maurício Lima e o Antônio Barreto, tá? Então, aí tem as atividades de interpretação de texto de acordo com o e-mail, tá? Leia com calma cada ponto aí das atividades e faça. Nas nossas aulas online, eu estarei corrigindo e tirando as suas dúvidas. Mas a questão do e-mail, todo mundo entendeu? Qualquer dúvida, me fale na próxima aula. Agora aqui na próxima página, nós vamos falar sobre sílaba tônica. Sílaba tônica. Nós sabemos que as palavras são formadas por sílabas, ok? E essas sílabas têm entonações. Quando elas se juntam, algumas sílabas têm um tom diferente uma da outra. Nós chamamos isso de sílaba tônica. É aquela sílaba mais forte da palavra. Por exemplo, cabelo, cabelo. Qual é a sílaba mais forte da palavra cabelo? Cabelo. É a sílaba B. Não é cabelo e nem cabeló. É cabelo. Alguns estrangeiros se confundem em relação à sílaba tônica das palavras em português, que é compreensível. Até mesmo a gente às vezes fica meio confuso, né? Mas sílaba tônica é aquela sílaba mais forte da palavra. Toda palavra tem uma sílaba tônica. Algumas palavras têm acento e outras não. Por exemplo, a palavra cabelo não tem acento, mas a sílaba B é a sílaba mais forte. Agora tem palavras que têm um acento. Esse acento me ajuda a descobrir quem é a sílaba tônica. Eu posso ter acento agudo, eu posso ter o acento circunflexo e eu posso ter o tio. Então, acento agudo, circunflexo ou tio. Quando a sílaba tiver esses acentos, ele já está me indicando que aquela sílaba é a sílaba tônica. Por exemplo, saúde. Saúde. O U tá com acento agudo, então ele já me indica que aqui já é a sílaba tônica. Não tem nem como me enganar, né? Outra palavra que tem acento, olha. Pêssego. 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 Tem acento circunflexo, né? O chapéuzinho aqui. Então, pêssego já me deixou na dica aqui, né? Da sílaba tônica P, com a sílaba, com acento agudo aqui, né? Outra palavra que tem acento, que é o tio, coração. Coração. Coração tem o tio no A, né? Que dá esse som nasal, ó. Coração. Então, o tio me dá a dica do A, é a sílaba tônica. O são é a sílaba tônica, tá certo? Então, aí na sua apostila, na página 32, tem a atividade. Olha, separe as sílabas da palavra destacada. Análise. Então, vamos lá? Análises. O na tem um acento agudo. Então, quantas sílabas tem essa palavra? 1, 2, 3, 4. Então, ela é polissílaba. Tem 4 sílabas. Qual é a última sílaba? Ses. Né? Deixa eu apagar ali, porque senão depois vai ficar ruim para vocês lerem, né? Então, 4 sílabas, C é a última sílaba. Qual é a penúltima? Penúltima é antes da última, né? Então, analises, o li. E qual é a antepenúltima? A terceira, né? Antes do fim, na. Então, aqui, olha, zes é a última, li e na. O na aqui tem acento agudo. Antepenúltima, antes da penúltima, e a penúltima é a antes da última, tem a sílaba na com acento agudo. Então,
Pinte a sílaba que é pronunciada com mais intensidade. Qual é a sílaba que eu pronuncio com mais intensidade na palavra análises? É a sílaba na. E ela tem um acento lá para me ajudar, tá vendo? A saber que ela é a tônica, né? É a sílaba mais forte. Então, olha aqui, olha. Revista, brinquedos, viagem, amanhã, onça, deverá, índios. Todas essas palavras têm uma sílaba tônica, né? Então, a tônica é aquela que tem mais intensidade. Ela é mais forte. Revista. Revista. Então, é revista ou é revista? Então, qual é a sílaba tônica de revista, né? Brinquedos, onça, índios, deverá, amanhã, viagem, ok? Então, toda palavra tem a sílaba tônica, se ela tiver com acento ou não. Então, a sílaba pronunciada com mais intensidade recebe o nome de sílaba tônica, dependendo da posição que a sílaba ocupa. As palavras podem ser classificadas em oxítonas, a sílaba tônica é a última. Por exemplo, deverá, a última sílaba tem o acento lá e é a mais forte, né? Então, oxítona é a última sílaba. Paroxítona é a sílaba tônica, é a penúltima, é antes da última, né? Por exemplo, viagem, o A é antes da última, então ela é paroxítona. Revista, revista, então o vis é a penúltima, então é paroxítona. Já as proparoxítonas é a sílaba tônica, é a antepenúltima, a terceira sílaba da esquerda, né? Então, por exemplo, aqui, olha, análises, essa palavra aí, olha, do texto lá em cima, ó, análises. O na é a antepenúltima, então esse na é a sílaba tônica, né? Então ela é proparoxítona. Nós vamos fazer muito exercício, tá, terceiro ano, desses temas aí de oxítona, paroxítona e proparoxítona, ok? Dá uma olhada aí na apostila, nessas atividades, tá bom? Releia lá aquele quadrinho para você não ter dúvida. E a gente vai estar falando sobre isso também. Na página 33 tem atividade para vocês fazerem para classificar, tá? Se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então vamos lá. Indígena. Última sílaba na. Antes dela, G. E a terceira, di. Então a terceira sílaba, antepenúltima. Se ela é a antepenúltima e tem acento e a sílaba tônica, o que é? Não vai dar para escrever tudo, né? Proparoxítona. Então, ela é uma proparoxítona. Ok? Aqui, ó, a terceira sílaba aqui, ó, da esquerda, tá? Revista. Vis é a sílaba tônica. Então, é paroxítona. Desculpa a letra, gente, porque não dá, né? Então, essas duas aí eu já fiz com vocês, ó. Deverá, última sílaba, sílaba tônica e tem acento para ajudar. Oxítona. Oxítona. O X, ele tem som de xi, né? Oxítona. Ok? Então, faz as outras três aí de acordo com a sílaba tônica, tá? E tem um joguinho aqui para te ajudar a compreender melhor esse contexto aí de acentuação e sílaba tônica. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a acentuação das monossílabas. Lembra o que é monossílaba? É palavra que só tem uma sílaba, né? Então, aqui, ó, as palavras são classificadas de acordo com seus números, né? Monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, duas. Trissílaba, 3 sílabas. Polissílaba, 4 a mais sílabas. Então, aqui, olha, o jogo foi criado por índios brasileiros. O é uma monossílaba, uma sílaba.
Jogo, 2 sílabas, dissílabas. Foi, monossílaba, uma sílaba. Pô, uma sílaba também, mono. E as cores estão te indicando quais são as outras palavras, né? Dissílaba, trissílaba, polissílaba. Brasileiros. Então, as monossílabas tônicas, palavras formadas por uma sílaba apenas e pronunciadas com intensidade na frase, são acentuadas. Deixa eu colocar aqui mais para cima. São acentuadas quando terminam em as, chá, paz, né? Não é de paz e amor, não, né, tá? Paz é aquela de tirar a terra do chão, né? Com e ou s, né? Pés, ré e os, dó, nós. Então, as monossílabas que terminam com a, as, es, os, tá? Então, vê aí uma outra palavra que termina com monossílaba a, e o, que podem ter acento, ok? Então, pode até olhar aqui embaixo se quiser, tá? Aqui são monossílabas, todas essas palavras são monossílabas. Algumas têm acento e outras não. Então, acentue aí quando se necessário, né? Lembrando que as monossílabas que têm acento terminam com as, es, os. Fica fácil, né? Então, ó, bem, não termina nem com, não termina com M, né? Então, não dá para acentuar. Boi, termina com I. Bom, M. Chá. E aí? Chá dá para acentuar? Dá, né? Chá, bebida, né? Crê ou cré? Ou crê? Como que será que fica? Nós temos o acento agudo, circunflexo. Agudo abre, circunflexo fecha, né? Então aqui, ó, crê. De crer, né? Eu creio, né? Fé ou fé? Fé, acento agudo, né? Faz os outros aí que na próxima aula a gente corrige, tá bom? Então, isso está na página 33. Para terminar, nós vamos falar para a página 34, que é a divisão da sílaba, divisão silábica. Então, nós já vimos que as sílabas podem ser monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Aí na página 34 até a página 38 da sua apostila é sobre a divisão silábica. Dá uma olhadinha lá, tenta fazer os exercícios, que na próxima aula a gente faz de novo essa revisão, essa complementação aí da atividade, tá bom? E eu tiro as suas dúvidas. Então, esse vídeo é da página 29 até a página 38. Sílaba tônica e divisão silábica. Combinado? Aí na próxima aula a gente conversa sobre esses temas aí. Qualquer dúvida estou à disposição, tá bom, pessoal? Eu sei que tem outros alunos aí assistindo às minhas aulas. Qualquer dúvida, gente, podem entrar em contato comigo também, que eu ajudo a esclarecer, tá? Fico muito feliz de ter vocês aí assistindo às minhas aulas. Então se cuidem, gente. Fiquem com Deus. Tomem sol, bebam água, tá? Não fica só sentado, não. Circula aí, se exercita, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, gente!